Olá, estudantes da Rede Municipal de Paulista. Como é que vocês estão? Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, no nosso componente de Ciências Humanas, vamos ter aula de Geografia para a turma do 4º ano. E na nossa aula de hoje, vamos falar um pouco sobre a miscigenação. Você já ouviu falar sobre esse termo? Você sabe o que é que ele significa? Lembrando que estamos aí com uma série de assuntos sobre o mês da consciência negra. O mês de novembro é vivenciado, é comemorada essa data. Mas lembre-se, não apenas no dia 20 de novembro devemos parar para nos conscientizar sobre a importância desses povos, mas sim em todos os dias do ano, tá bem? Mas antes de começar, você cumpriu o nosso último desafio? Foi um desafio musical, onde você deveria ouvir a música África, do grupo Palavra Cantada. E nessa música, você estava aí aprendendo o nome de diversos países do continente africano e também sobre a localização da África, que fica no meio do mapa do mundo. E existe uma frase bem importante nessa música que diz que África fica lá e também fica aqui, porque nosso povo tem origem africana, é a base da população brasileira. Então, espero que você tenha ouvido essa música e não esqueça, tá? A África não é um país, é um continente. Existe sim um país chamado África do Sul, mas a África ele é um continente com diversos países, com várias línguas, vários dialetos e donos de uma cultura muito rica. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre a miscigenação, que significa a mistura dos povos, mistura de cultura, mistura diversa. E eu trouxe para vocês uma obra da artista Tarsila do Amaral que representa um pouco sobre isso. Nós não somos iguais, a cor da pele é diferente, o tipo do cabelo é diferente, o nosso tamanho, o nosso jeito, tudo isso devido à miscigenação, que é essa mistura dos povos. Aqui no Brasil, desde o período colonial, foi que deu início a essa miscigenação. Tínhamos aqui os indígenas, os brancos vieram, que eram os europeus, os portugueses, e os africanos, os negros, vieram na condição de escravo. Então, esses três povos são a base da nossa população, a base da nossa cultura. E aí, com o tempo, eles foram se relacionando. Tínhamos vários indígenas, muitos homens brancos e muitos negros também. E esses povos passaram a se relacionar e deram origem a diversos grupos, como você pode observar aqui na imagem. Homem branco com índia dava origem ao mameluco. Homem branco com a negra, mulata, dava origem ao mulato. E o negro com o índio dava origem ao cafuzo. São diversos grupos, esses três são só exemplos e nomenclaturas que ainda são usadas atualmente para dar origem. Então, sempre que acontecia essa união desses povos, dava-se origem a um grupo diferente. A mistura, o tipo do formato do olho, o formato da boca, tudo isso está relacionado a essa mistura de povos, tá? Agora vamos falar um pouco sobre o racismo, que acontece devido principalmente à questão da cor da pele. Os grupos humanos, eles sempre desenvolveram essas características físicas. Cor da pele, cabelo, cada um tem sua etnia, cada um tem sua forma e o seu jeito. Mas o racismo refere-se à atitude de segregação. Eles pressupõem que um grupo seja superior ao outro, uma pessoa seja superior à outra, por conta da sua cor da pele ou do seu tipo do cabelo. O que não deveria existir, né? Todos nós viemos da mesma origem. Por que será que a cor da pele vai definir se você é superior ou não a outra pessoa? E o racismo está relacionado a isso. Eles entendem que uma pessoa, um determinado grupo de pessoas deve servir a outra, deve ser inferior a outra por conta da cor da pele. Mas lembre-se, tá? O racismo é crime. Existem leis relacionadas a isso. Aqui no Brasil, uma pessoa que faz a prática do racismo, ela tem que levar sua punição. Jamais uma pessoa ou um grupo de pessoas, ele deve ser julgado pela sua cor da pele, pelo seu tipo de cabelo. Todos nós somos iguais perante a lei e temos os mesmos direitos.
E lá na época do século XIX, existiu a ideia de clarear o Brasil. Imagina só. Mas por que será que isso aconteceu? Bem, aqui nós tínhamos bastante pessoas de pele negra, como eu comentei com vocês, né? Que eles vieram da África, os indígenas também que já estavam aqui. E o Brasil possuía uma grande parte da população com a pele negra. E os europeus, eles resolveram que deveria clarear o Brasil. Vamos trazer pessoas de pele branca para a gente clarear, porque eles tinham o negro como se fosse um problema, como se fosse algo errado. Mas imagina, se foi esse povo que deu origem, que sustentou a economia do Brasil durante tanto tempo, e se pensava assim. Então começou-se os fluxos de imigração. Começaram a convidar pessoas para vir aqui ao Brasil. As mulheres começaram a vir também, porque lá no início, em 1500, na época da colonização, vinham-se mais homens. Então as mulheres começaram a vir aqui para o Brasil para clarear a população brasileira. E foi nesse período, né, a partir daí, que começou essa questão de segregação, de separação. As pessoas de pele branca, de pele mais clara, elas tinham mais oportunidades. E as pessoas de pele negra eram tidos como escravos ou eram abandonados, apagados da humanidade. E até hoje, infelizmente, isso ainda dura. Quando algumas pessoas vão procurar um emprego, se for uma pessoa branca e uma pessoa negra, a pessoa branca tem mais chances. Isso não é uma coisa de agora. A gente observa, ó, que vem desde o século XIX. É uma coisa que está enraizada na nossa história. É a exclusão do povo negro. É não dar oportunidade a esse povo. Quando as leis abolicionistas para acabar com o fim da escravidão começaram a surgir, e isso já demorou muito, esse povo já começou a ficar excluído. Não tinham onde morar, não tinham como trabalhar, e mesmo sendo libertos da escravidão, eles preferiam ou tinham a única opção de trabalhar sem receber nada. E eu trouxe aqui para vocês um gráfico que mostra atualmente como fica essa questão dos negros. O trabalho deles ainda continua sendo o pior trabalho, um trabalho pouco remunerado, não recebem tanto, não tem tantas oportunidades, e muitos deles viviam de esmola, viviam nas ruas, pois não tinham onde morar. E nesse gráfico, a cor branca representa o povo branco e a cor preta é o povo negro. Então, se você observar, ó, trabalho infantil, as crianças negras sofriam mais com o trabalho infantil. Analfabetismo, a taxa de pessoas que não sabem ler dos negros também é bem maior do que os brancos. A distorção da idade série, que é a questão de faixa etária, de estar com a idade meio que atrasada com relação à série, também os negros sofrem mais. E a matrícula no ensino superior, na faculdade, está aí os brancos com 21%, enquanto os negros com apenas 9,1%. E essa é a realidade do nosso país, né? Nós temos duas realidades. O relatório do desenvolvimento humano do Brasil aponta, tá, que existe essa distância na sociedade entre os negros e os brancos. As pessoas dão mais valor a quem é branco, dão mais oportunidades a quem é branco. Geralmente o povo negro não consegue emprego, como eu falei para vocês, e até passar na rua já são discriminados pelo seu tipo, pelo seu jeito. E como que uma pessoa pode ser culpada, pode ser até julgada devido a isso? Então a gente tem que começar essa mudança de nós, a não ter o racismo, a entender que todos nós somos iguais, tá bom? E o nosso grande desafio de hoje está bem simples. Você vai pesquisar com seus familiares qual é a origem da sua família, lá na raiz da sua família. É origem indígena? É origem negra? É origem europeia? Holandesa? Japonesa? Porque também tivemos esses povos que vieram para cá. Então, pergunta aí para os seus familiares qual é a origem da sua família. Anote aí no seu caderno, porque é muito importante que a gente possa entender sobre a nossa história, sobre a nossa cultura, qual é o sangue que corre nas nossas veias. Qual é a história que faz parte da gente, da nossa história. Então, cumpra aí o seu desafio, tá? E manda aqui pra gente. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Ainda vamos ter outras aulas relacionadas a esse tema da consciência negra. Espero que você aprenda muito sobre isso também. Um grande beijo e tchau, tchau!